Manufatura aditiva é o conceito utilizado para descrever o processo de fabricação através do qual operam diversas ferramentas, como o que ficou conhecido como impressora 3D. Trata-se de um processo de fabricação mecânico no qual diversas camadas de material são progressivamente adicionadas, sobrepostas uma à outra, com o intuito de fabricar um objeto, geralmente tendo como base um modelo digital. Essa tecnologia permite fabricar objetos de conformação complexa a partir de um desenho elaborado no computador. A fabricação de uma peça de acordo com o conceito de manufatura aditiva é semelhante a uma impressão comum. Só que nesse caso, no lugar da tinta da impressora é utilizado uma espécie de pó, gel ou algum filamento de plástico ou metal. Durante o processo de fabricação, o material escolhido é adicionado em camadas de forma a evitar desperdícios, assegurando que a matéria-prima seja aproveitada ao máximo. Na manufatura aditiva, os projetos são desenvolvidos a partir de softwares de modelagem 3D tais como AutoCAD. A impressora FDM é um dos tipos de impressoras 3D, a sua diferença é que utiliza a matéria-prima sólida para as construções dos objetos, mais especificamente termoplásticos. Os materiais termoplásticos são aqueles que tomam a forma endurecida de plástico quando frio, mas são convertidos em viscosos quando aquecido. Este processo de aquecimento e fusão pode geralmente ser completado por diversas vezes. Cada vez realizado, uma nova forma no material será possível. Os materiais que se enquadram nesta categoria são o poliestireno, o cloreto de polivinila e etileno acetato de vinila. Esta tecnologia é ideal para a construção de modelos, protótipos, auxiliares de fabricação e pequenas partes para produtos finais. O processo de impressão começa separando o modelo digital em diversas camadas, então esses dados são enviados para uma máquina que reconstrói esse modelo camada por camada. Então os fios de termoplásticos e os materiais de suporte saem de carretéis e são usados para criar cada seção da peça. Assim como uma pistola de cola quente, o material é extrudado passando por bocais com aquecedores, e esses bocais posicionam cuidadosamente os materiais nas suas devidas camadas. A peça final é removida da plataforma de construção e se retira o material de suporte. Essas peças têm problemas no seu acabamento, devido às visíveis linhas que separam cada camada. Porém, é possível realizar processos para suavizar estas divisões, como o lixamento manual. Graças ao uso de termoplásticos, essas peças são usáveis e duráveis, fazendo com que essa tecnologia seja utilizada em diversas indústrias, como aeroespacial, automobilística, comercial e médica. Nesta impressora 3D podemos ver os bocais de extrusão e aquecimento, e os carretéis que contêm os materiais de construção. A superfície de impressão pode ser aquecida ou não, apesar de que a construção em uma superfície não aquecida pode ser consideravelmente mais complicada. Para realizar a impressão, os motores são utilizados para mover os bocais nos eixos X e Y, enquanto a superfície de construção move ao longo do eixo Z.
É necessário que seja marcado um ponto de origem para a impressora. A partir do momento em que o bocal chegue neste ponto de origem, começa-se a impressão da peça camada por camada. A combinação dos três motores faz com que seja possível a realização de movimentos bem suaves, como o movimento circular demonstrado. Para isso é necessário uma fonte de energia e uma espécie de controlador, que controlará os movimentos realizados pelos motores, analisará os arquivos necessários para a construção da peça e realizará todas as operações adicionais necessárias para a realização do procedimento, além de criar as informações digitais necessárias para o processo. A impressora não consegue imprimir arquivos 3D, então é necessário realizar a divisão em camadas do objeto, para que assim a impressão possa ser realizada como mostrado nos vídeos à frente. Existem várias vantagens em usar uma impressora FDM em comparação com outros tipos de impressoras 3D, dentre elas não conter materiais inflamáveis, que facilitam o manuseio da peça e da impressora. Bom custo-benefício: graças ao material usado, os custos da produção abaixam bastante. Relativamente rápido comparado com os outros tipos de impressão 3D, pois é muito fácil de achar o material utilizado. Vasta quantidade de materiais: os termoplásticos podem ser encontrados em vastas quantidades e em diferentes tipos, facilitando demais a produção em massa e de diferentes tipos de peças. Além disso, existe a escalabilidade. É possível aumentar as escalas de uma impressora FDM para qualquer tamanho, pois as únicas limitações de movimento são o comprimento dos suportes dos bocais. Se aumentar os tamanhos desses suportes e as potências dos motores, pode-se aumentar a área de impressão. Um dos maiores benefícios dessa característica é a possibilidade de deixar as impressoras maiores e mais baratas, graças ao custo baixo das peças e da simplicidade dos elementos. Entre as desvantagens está o detalhamento e qualidade da superfície da peça, pois é possível ver as linhas das camadas criadas no processo de impressão. Isto faz com que este tipo de impressão não seja indicada para peças com muitas curvas ou com alto nível de detalhamento. Além disso, as peças podem ser mais frágeis dependendo de sua geometria.
pois a divisão das camadas pode ser um ponto fraco. Como existem várias camadas, a peça pode ser consideravelmente mais fraca do que outros tipos de impressão. Sendo assim, não é indicado construir peças que precisam aguentar pressões muito altas.